Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nós queremos, nesta oitava de Páscoa, nesta sexta-feira, fazermos este nosso programa Bom Dia São Pedro, colocando nas mãos de Nosso Senhor, então, essa nossa caminhada de homens e mulheres chamados a trazer em si as marcas da ressurreição, os sinais do ressuscitado. E por isso, nós temos acompanhado ao longo dessa semana os evangelhos da ressurreição, que vão justamente nos mostrando as aparições, a dinâmica, os ensinamentos e as experiências que os discípulos foram fazendo com Jesus ressuscitado ao longo desses, então, dias. Foram até a ascensão, foram 40 dias, né? Em que o Senhor, então, ressuscitado, confirmava os discípulos, ressuscitado continuava ensinando os discípulos e conduzindo-os, então, para que pudessem seguir adiante com a missão que lhes havia confiado. O evangelho de hoje, então, é o evangelho de João, capítulo 21, versículos 11 a 14. João 21, 11 a 14. Nós queremos invocar o Espírito Santo, pedindo que ele, que é o Espírito do Pai e do Filho, aquele que foi derramado sobre o corpo morto de Nosso Senhor, para que ele fosse, então, vivificado no Espírito, morto na carne, vivificado no Espírito, nós possamos, então, nesse mesmo Espírito, acolher a palavra ressuscitada do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os 2 discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. Fez a mesma coisa com o peixe.
Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, nesta terceira aparição, como nos narra o próprio evangelista João, nós temos algumas das características das aparições bem marcadamente colocadas, né? Vemos, por exemplo, que Jesus faz questão de dar a entender a dimensão corpórea da sua presença ressuscitada no meio dos discípulos, né? Em outras ocasiões, ele pede que encostem a mão nele, que deem-lhe comida. Aqui, então, ele convida os discípulos a comerem, toma o pão, toma o peixe, distribui entre eles e assim por diante. Nesse mesmo dado, nós temos uma profunda ressonância eucarística, ou seja, o alimento que Jesus dá é sempre eucarístico, ou seja, é sempre ação de graças e recorda sempre que nós somos alimentados pela sua oferta, pelo seu corpo entregue, pelo seu sangue derramado, e é isso que de fato nos sustenta. Então, o Cristo ressuscitado, ele justamente aqui é um convite a compreendermos que a Eucaristia é a vida ressuscitada do Cristo que nos é oferecida no mistério do corpo e do sangue, do corpo entregue, oferecido e do sangue derramado, mas justamente nessa condição de imolado e vivo, né? E, portanto, nós temos o mistério total de Cristo e, sobretudo, a graça tremenda da sua presença ressuscitada em cada Eucaristia. E, dentre as tantas coisas que nós poderíamos refletir aqui, eu gostaria de lhes convidar a refletir sobre a situação que fez com que, justamente, João, o discípulo amado, logo reconhecesse o Senhor. Tenho já refletido sobre isso, mas é bom retomarmos. Por que João reconhece logo o Senhor? Né? Nós temos aqui várias considerações que podemos fazer. João foi aquele que esteve aos pés da cruz. João, quando estava justamente na entrada do sepulcro, quando foram ele e Pedro correndo, chegou ele primeiro, viu e acreditou. E aqui nós temos que, justamente nessa nova aparição, a própria condição de João como aquele que tem, vamos dizer assim, mais condições, um maior alcance na sua percepção, de tal modo que ele vê logo que é o Senhor. Isso é possível por quê? Bom, porque historicamente nós podemos entender que João é aquele que teve uma participação mais profunda em todos os acontecimentos, porque estava presente, né? Ao mesmo tempo, sabemos que o discípulo aquele da contemplação, e a contemplação de alguma forma, ou seja, porque ele nos apresenta as coisas num nível mais elevado, e a contemplação aqui ela é resultado, vejam só, da pureza de coração e da intensidade no amor para com nosso Senhor. Isso traz à inteligência alcances profundos que por nós mesmos nós não seríamos capazes de alcançar. Então, quando nos vemos confusos, que não conseguimos entender as coisas de Deus, as leituras, as meditações, enfim, uma pergunta a ser feita é sempre essa, né? Estamos com o nosso coração, a nossa vida, né, os nossos sentidos, a nossa memória, realmente purificados, ou eles estão contaminados aí com uma carga pesada de mundo, de morte e não de vida ressuscitada, né? Então, um pouco isso, né, de presença ressuscitada de nosso Senhor. Eu deixo aqui essa reflexão, convidando justamente a também nos perguntarmos como tem sido marcada a nossa vida após a Páscoa pela certeza da ressurreição. Tem animado a nossa esperança? Tem feito a gente fazer ou viver algumas coisas de uma forma diferente? Como tem sido? Nós temos que nos perguntar o que mudou da Páscoa para cá? O que mudou da Quaresma para cá? Não podemos permitir que a Páscoa tenha sido simplesmente mais uma passagem de uma festa, muito menos que tenha sido a troca de chocolates ou de presentes, ou enfim, alguma celebração diferente que a gente não costuma ver nos outros domingos, nos outros finais de semana. Não, tem que produzir em nós, se a Páscoa é Páscoa,
tem que produzir passagem, porque Páscoa é passagem. Passagem do homem velho para o homem novo, né? Das coisas velhas para as coisas novas. Restauração, renovação do nosso amor para com nosso Senhor. Só assim é que nós vamos conseguir, de verdade, continuar fazendo a experiência da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós queremos agora, como de costume, fazer a nossa oração pelos aniversariantes deste dia, e bem como por aqueles que hoje celebram o aniversário de matrimônio, pedindo que Nosso Senhor lhes venha ao seu encontro e em socorro de suas fraquezas na vida de família, na vida matrimonial, conduzindo sempre a santificação e fazendo assim com que cada um possa experimentar a luz da ressurreição na própria vida. O Cristo ressuscitado é aquele que faz com que a vida tenha sentido, dá sentido também ao matrimônio, porque ele se apresenta como divino esposo que nos espera no céu, e o matrimônio, portanto, aqui é uma belíssima escola de amor a Deus, onde no amor mútuo os esposos são convidados a compreender o amor com que são amados por Deus e a maneira de corresponder a esse amor para chegar a aquele que é o matrimônio perfeito, que é a vida do céu. Rezemos então, pedindo que a Virgem Maria a todos assista, a todos atenda em suas necessidades, venha-lhes ao seu encontro, abençoe e santifique. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invoquemos também São José por cada um de vocês, pelas suas necessidades, também pelos nossos irmãos que estão acamados, doentes, pelas crianças. Rezemos, enfim, também por todas as famílias enlutadas. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de seu esposo São José e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, vossas atividades e trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus.